no way! Mais um Mente Criativa, dessa vez assistindo um videozinho do nosso digníssimo Matheus Sodré sobre como melhorar o seu processo criativo. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. No link da descrição tem o meu Apoia-se, caso você queira ajudar. Vambora! Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, mas que muita gente pede pra eu fazer, que é falar sobre o meu processo criativo do início ao fim. Esse vídeo é trazido pelo Movavi, um editor simples de usar, mas muito poderoso. A ideia era falar primeiro só sobre edição, mas eu resolvi aproveitar o convite para fazer uma coisa completa, para falar inteiramente do meu processo criativo, do começo ao fim, pesquisa, como eu escrevo, como eu penso os vídeos, como eu gravo e como eu edito e finalizo eles. Eu trabalho com audiovisual há muitos e muitos anos. São quase 10 anos em que eu trabalhei com audiovisual corporativo, político, de marca, documental, com moda, com publicidade, também com ficção, também com videoclipe, sempre num lugar independente ou com produtoras médias, então você acaba dominando um pouquinho de cada processo. Eu também venho de uma época onde começava a se consolidar a figura do filmmaker, que era uma pessoa que concentrava um monte de funções para viabilizar trabalhos menores de audiovisual. Eu me formei em publicidade, trabalhei em empresa grande, trabalhei em produtora, fiz uma formaçãozinha de roteiro e a essa altura eu devo ter me envolvido em termos de vídeos com algumas centenas. E é muito doido pensar no processo de hoje porque é tudo muito diferente. Porque como eu tenho uma plataforma própria, eu tenho muito mais autoridade criativa no meu conteúdo, tanto publicitário quanto as coisas que eu crio pra mim. E eu acho que essa é a parte mais maneira do trabalho também. Eu consigo bancar certas ideias criativamente. Por conta do meu trabalho envolver pensar e discutir cultura, eu trabalho muito com pesquisa. Só que isso não acontece de uma forma muito metódica, como aquele processo que você senta e vai buscando insumos. Pelo menos não só isso, né? Eu acho que dá pra dizer que trabalhar com pesquisa nesse momento pra mim é mais uma anteninha que você vai afinando, um algoritmo que você vai programando ao seu redor. Eu sigo muita gente maneira em todas as redes e eu engajo com assuntos que eu acho que vão me instigar. E isso me abre não só para uma série de discussões, como também potencializa indicações de livros, filmes, podcasts e o que mais conversar com o momento atual de mundo que eu estiver olhando. Uma outra coisa que faz muita diferença também são os meus amigos e o privilégio de estar cada vez mais cercado de gente interessante e muito mais inteligente que eu, que falam coisas que me fazem pensar a beça e que deixam muita coisa matutando na minha cabeça. Então acho que o processo vem de todas essas dimensões diferentes, né? Tanto da pesquisa literal quanto de organizar a minha cabeça em volta das ideias que eu tô trabalhando. O lance de você estar em troca com as pessoas e compartilhar as dores, eu acho que é o mais importante. Porque muito do desespero de trabalhar com criatividade cai nas dores. Porque trabalhar com criatividade, e principalmente trabalhar com arte, talvez seja uma das coisas mais difíceis porque simplesmente não há investimento em arte, não há interesse em produzir arte, né? Principalmente de uma forma crítica. Então você tá cercado de gente para você poder compartilhar os momentos, se pá que é uma das coisas mais importantes de se fazer, assim. Uma rede que me ajuda muito a entender a dimensão das coisas é o Twitter. Porque apesar do algoritmo ser cada vez pior e mais bizarro, toda vez que algum tema viraliza e eu vejo que existe adesão e engajamento a esse novo tema, eu começo a pesquisar palavras-chave em outras redes, eu começo a procurar livros nesses temas, que muitas vezes surgem nas próprias respostas ou discussões a partir desses tweets e âmbitos. Então o Twitter, como lugar para você detectar novos debates públicos, é muito interessante, públicos digitais, né? Isso aconteceu quando eu fui falar de epidemia de cinismo, por exemplo, um tema que já está no ar e que já é discutido há muito tempo. Conforme eu fui entendendo a recorrência disso em debates online, eu fui acumulando leituras, filmes, discussões, e quando eu fiz a conexão disso tudo com redes sociais e a propulsão que esse fenômeno estava tomando, eu comecei a organizar o raciocínio de um jeito que eu achei que funcionava para minha audiência e recorte. Primeiro eu pensei em fazer um vídeo parecido com o da virtualização do eu, que fala sobre a digitalização da nossa subjetividade, num raciocínio muito inspirado por um podcast que eu ouvi e que eu cito no vídeo. Ou seja, eu falando e inserções de imagens que ampliam o universo do que está sendo discutido. Mas eu entendi que talvez esse comentário tivesse um potencial de espalhamento muito grande na internet, e que talvez valesse a pena fazer ele a partir de uma ideia híbrida, de um formato híbrido. E eu comecei a imaginar, como é que eu consigo fazer um vídeo que funciona nas duas plataformas, sendo que elas têm linguagens discrepantes, né? Como é que eu acho esse meio do caminho? Porque não é só também você fazer o vídeo vertical. O YouTube e o Instagram e TikTok demandam ritmos diferentes, né? Existe um meio termo? Ele é possível? E aí foi aí que eu tentei trabalhar em cima. Outra coisa que é um aspecto enorme desse processo de criação é minha relação com roupa e figurino, né? Eu sempre penso no que eu vou estar vestindo e eu sempre me preocupo com isso porque, afinal de contas, a minha aparência influencia diretamente na mensagem, né? E quem me acompanha na internet há um tempo, inclusive, sabe que eu tenho estado muito mais neutro do que eu costumava estar, né? Inclusive, eu era o cinéfilo de mullet, né? Eu tinha unha pintada,
pomada, mullet no cabelo, usava umas roupas coloridas, eu era muito imageticamente exagerado. E hoje eu sou bem mais tranquilo. Isso tem a ver com uma movimentação de mundo e também, obviamente, um momento específico, né, de consumo meu e do mundo. Mas aqui, muito dessa decisão vem também de neutralizar excessos e arestas da minha aparência para tentar aumentar o alcance do meu discurso e a compreensão dele. Porque, afinal de contas, eu estou falando dentro de um quadro, né? E esse quadro tem um simbolismo, né? Signos, significados. Nesse caso, para a gravação do cinismo, eu escolhi 3 ângulos abertos que funcionariam vertical e horizontal também. E aí eu separei as falas pensando no ritmo de cada uma, no tom do que eu tô falando, em que ângulo eu vou estar quando eu estiver falando tal coisa e como que ela é interessante para cada momento. Então tem sempre um pensar também do ângulo que eu tô pra câmera, do que eu tô dizendo, da semiótica do plano. Uma vez filmado e organizado, chega a hora de sentar e editar. Eu não sei se ele vai entrar nesse pormenor de como organizar esses momentos, né? Quase como se fosse uma ordem do dia para um set de gravação. Mas tem muito aplicativo, muito site, muita ferramenta interessante para você organizar isso, né? Eu mesmo, por exemplo, não tô usando ainda, mas eu pretendo fazer um vídeo dentro do Mente Criativa, desse quadro aqui do canal, para falar sobre audiovisual, mas principalmente para externalizar os meus descontentamentos com o mercado do audiovisual e com o audiovisual de uma forma geral. Provavelmente eu vou organizar um roteirinho, ou pelo menos organizar em pontos do que eu tenho que falar, e aproveitando para dar o caminho de como funciona o processo criativo, provavelmente eu vou fazer isso da seguinte maneira, e talvez eu até faça um breakdown depois que eu postar o vídeo. Eu quero organizar em diferentes planos diferentes, planos de filmagem diferentes, separar em tópicos do que vai entrar mais ou menos naqueles planos. A depender, eu até posso escrever um roteirinho, mas como eu não tenho teleprompter, eu sou ruim de decorar o que eu tenho que falar e tal, eu acho que organizando em tópico vai fazer mais sentido. E a partir daí, eu organizar falas, organizar trechinhos de fala que finalizem e que comecem cada pensamento, cada momento desses planos. Faz sentido? Então, por exemplo, apesar de eu estar falando sobre algum aspecto, sobre algum tema, sobre algum recorte dentro do roteiro, sempre que eu for trocar de enquadramento, eu já quero ter definida qual que será a frase que eu vou usar para começar ou para finalizar aquele plano. Porque dessa forma fica mais conciso e facilita a minha edição depois. Mas enfim, existem esses programas para facilitar essa organização de planos e roteiro, de você fazer um storyboardzinho e auxiliar no seu processo, entendeu? Que é muito útil, mesmo se você trabalha sozinho e faz todos os seus vídeos, ou se você trabalha em equipe. Às vezes na concepção e no desenrolar do vídeo, às vezes você, criador de conteúdo, vai estar responsável por desenvolver o roteiro e gravar. Mas pode ser que tenha alguém que vai editar todo o material. Então você ter isso esquematizado facilita muito a produção desse conteúdo, né? Você chegar no resultado final. Enfim, pretendo fazer esse vídeo, então fica de olho, ativa as notificações aí do canal e vambora continuar o react do Mente Criativa. Eu tenho uma filosofia muito pragmática com a edição, que é a seguinte: não adianta você querer dominar todas as ferramentas de um editor super complexo se você não domina na sua cabeça a ideia de montagem, a ideia do que você quer fazer com o vídeo. É muito mais importante você aprender a montar, imaginar e editar uma coisa na sua cabeça. Sim. E ter essa eficiência de aplicar isso filosoficamente a um conteúdo que você está pensando, a um ritmo que você está pensando, ter essa noção imagética, do que você aprender ferramenta por ferramenta de um software e não dominar a ideia de como fazer as coisas. Inclusive, isso me deu ideia de o que adicionar nesse roteirinho desse vídeo que eu quero produzir. Mas já indo de encontro com o que o Matheus está falando e aproveitando para expor a minha opinião, eu fico muito incomodado porque eu já caí um pouco nesse discurso há pouquíssimo tempo atrás, há 1 ano e pouco atrás, de seguir uma tendência de como editar um vídeo. E por tendência eu quero dizer tendência estética. Por quê? O processo criativo se esvai, a arte se esvai nisso tudo, e por mais artístico que um vídeo possa ser, mesmo que você consiga lutar contra essa tendência de vídeos iguais o tempo todo, é muito difícil você não ficar saturado de sentir que tá fazendo sempre os mesmos vídeos. Ou seja, eu já editei muito vídeo que na época eu gostei muito, mas em algum momento eu fiquei de saco cheio de usar aquelas técnicas de edição, que é o quadradinho arredondado, que isso virou tendência de edição há 1 ano e pouco atrás, e segue um pouco até hoje, mas que teve uma época que
porra, todo vídeo era isso, era o quadradinho com as bordas arredondadas. E eu segui isso, porque a gente tá sendo exposto à influência de ver a realidade das outras pessoas, de ver a realidade dos outros editores, dos outros criadores de conteúdo o tempo todo. Então você se sente pra trás por não estar seguindo aquilo. E quantas pessoas não compraram os cursos dessas pessoas ensinando o pote de ouro da edição e só ficaram frustradas. Ou que caíram numa lógica super produtivista de conteúdo. Então, assim, eu não sei se o Sodré vai complementar mais ou menos dessa forma. Se não complementar, tudo bem. Mas eu imagino que em algum grau a gente deva compartilhar essa opinião. Isso me leva, inclusive, para um lugar onde as minhas edições, pessoalmente, do meu conteúdo são muito simples. Porque o meu interesse principal é sincronizar o ritmo da minha fala com o ritmo da imagem que tá aparecendo, né? Com os ângulos diferentes da minha fala, com os movimentos de câmera, com as imagens que eu vou inserir e criar um flow ali do que tá acontecendo. Isso é perfeito, assim. Eu tive uma preocupação e eu já falei isso um pouco no canal. Eu não faço ideia de em qual vídeo, mas o canal ainda tem poucos vídeos, então maratoná-los não é uma tarefa tão difícil assim. Só que a minha preocupação maior de quando eu comecei a desenvolver a ideia de criar um canal no YouTube foi não ter um canal que dependesse tanto de edição. Obviamente eu edito os vídeos, mas é quase que apenas uma decupagem. Eu tiro os momentos de silêncio, deixo um respiro ou outro, porque eu acho que facilita pra contar a história. Tiro o início, antes de eu começar a minha fala, que tá só o rec sem nada acontecendo. E depois que eu acabo minha fala, que tá o rec sem nada acontecendo, ou finalizando a gravação, enfim. Eu não adiciono nada. Acho que os vídeos que eu menos edito, inclusive, são os de gameplay. Porque a gameplay fica na íntegra, eu só tiro início e fim. O único vídeo que eu mais tive trabalho pra editar foi o primeiro vídeo do canal, que eu ainda tava um pouco preocupado com isso, sabe? Que eu não tinha encontrado tanto ainda o meu formato. Não que eu já tenha encontrado. Eu acho que a cada vídeo eu tô adaptando o meu formato em alguma coisa. Mas no primeiro vídeo, inclusive card aqui pra você poder ver, eu fiquei muito preocupado de fazer um insert bonitinho e coisa e tal e etc. E essas coisas contam pra edição. Mas isso não pode ser o principal, sabe? Tanto que eu já fiz um curso numa escola de cinema que tem aqui no Rio de Janeiro, na ABC Cursos de Cinema, que eu fiz o curso de direção de fotografia, mas um curso que eu não fiz e que eu tenho vontade de fazer, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho vontade, fico muito confuso sobre, mas é o curso de edição de vídeos, né? Que ele não é único e exclusivamente sobre montagem, sobre você desenvolver o ritmo de como contar essa história dentro da edição, mas que existe esse bloco sobre montagem, né? Então, é algo que eu tenho bastante vontade de fazer, quando bate essa vontade, às vezes vai embora, mas eu acho bem interessante, assim, porque, sinceramente, a lógica de você dominar técnica vira um filme da Marvel, vira filme de herói que é produzido em grande escala pra fazer dinheiro. Você fica muito mais preocupado em se impressionar visualmente falando, ou fonograficamente falando, do que realmente com o conteúdo que tá ali dentro. Então você cair na lógica de seguir guru de edição, filmmaker de edição, galera do audiovisual que fica vendendo curso à torta e direito. Cara, você vai cair na lógica de não saber desenvolver si mesmo, de não saber desenvolver o vídeo do seu cliente, enfim. Você vai se tornar realmente só mais um. E não só mais um na visão neoliberal que a galera fala. Você tem que se destacar e tudo mais. É porque você não entendeu o mínimo, quer saber contar a história. E isso já tá presente no momento que eu tô escrevendo o vídeo, já tá na minha cabeça como eu quero que o ritmo do vídeo seja, da minha fala, do que vai entrar. Total. Como eu faço muito vídeo que vai tanto pro YouTube quanto pro TikTok, pro Instagram, eu fico tentando às vezes achar um lugar de meio de caminho, assim. Será que eu consigo fazer uma coisa que nem é devagar demais e nem estimulante demais? Cara, é um ponto bem delicado que nem sempre eu acerto. Quando eu acerto é muito legal, mas às vezes eu fico tentando. E às vezes eu faço conteúdos dedicados específicos pra cada um. Mas tem uma parada que é muito importante sobre o meu processo de criação, que é uma coisa que eu falo pra muita gente, que é: eu nunca repito um vídeo quando ele dá certo. No máximo 1 ou 2 vezes, o formato dele, né? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre adolescência, deu muito certo. Aí eu fiz um vídeo sobre epidemia de cinismo. Depois eu fiz uma publi nesse formato. Eu não pretendo mais fazer esse vídeo. Esse aqui é até um pouco parecido, né? Mas eu não pretendo mais seguir esse caminho. Eu pretendo ir para uma outra direção. E eu prefiro ficar tentando formatos novos, né? Pensando formas de comunicar, ângulos diferentes, ritmos diferentes, propostas diferentes. Porque eu acho que ser um alvo em movimento é muito importante nesse mercado. E se você dá muito certo, você expõe um público muito grande a uma nova faceta de você. E aí, se você dá certo umas 2, 3 vezes com esse formato, beleza, você consolida essa faceta. É hora de ficar tridimensional, é hora de ficar interessante, é hora de apresentar outra faceta enquanto você ainda tem esse alcance de público, de plataforma. Se você não faz isso, você vira o cara daquele conteúdo, o cara daquele formato. E isso eu não gosto de ser.
Perfeito. Eu acho que eu fiquei um pouco confuso, mas o que eu tiro dessa fala do Sodré é que ela vai um pouco de encontro com o que eu acabei de falar. Você tem que estar preocupado em desenvolver o que você tá falando e não como você vai usar o apoio disso, que é a questão estética, a questão fonográfica, a questão visual. Senão, você tá consolidando o seu público de uma forma onde a galera não tá te acompanhando. Ela tá acompanhando o que você tá botando na tela, sabe? Então, o que eu tiro de bom do que o Sodré acabou de falar é que com esse discurso, você desenvolve uma comunidade que gosta de você, que gosta de te acompanhar. E não de acompanhar a estética de como você tá falando. Conseguem perceber a diferença? Que é algo que eu bato na tecla aqui sempre que eu posso, desenvolver comunidade. E que eu não tô dizendo que é fácil, porque pra mim também é um desafio. É muito tentador você olhar pra lógica algorítmica e ficar, nossa, esse vídeo pegou 10 views e o outro vídeo pegou 200 views. Isso aconteceu quando eu fiz react da casa da Anitta. Eu gostei de fazer o react da casa da Anitta. Eu sei que muita gente chegou no vídeo porque eu tava falando da Anitta. Mas, por outro lado, alguém chegou no meu canal através desse vídeo, gostou de mim. Se eu fizer um conteúdo depois falando sobre qualquer outro assunto, pode ser que essa pessoa goste de me acompanhar só porque sou eu. Eu acho que meu conteúdo diverge do Sodré, até porque eu trago conteúdo jogando o jogo, eu trago conteúdo fazendo react, mas eu também tenho vontade de fazer muito mais coisas autorais, que é exclusivamente o que o Sodré faz. Eu acho que no fim das contas todo mundo gosta de trazer o conteúdo autoral. A questão é que ele dá muito mais trabalho. Mas enfim, pode entrar no meu apoio, esse link na descrição. Uma coisa que rola muito, inclusive, são os cortes na edição. E, cara, a gente não pode ter medo de cortar vídeo. Meu vídeo da adolescência, por exemplo, tava com 16 minutos. Eu cortei 50% do vídeo. E, cara, a edição vira essa chance de ser um novo roteiro, né? É um terceiro roteiro. Aproveitando, mal começou a falar, eu já pausei de novo, mas o lance de cortar, que eu sou um pouco contra, mas eu sou um pouco contra cortar errado. Vamos lá. Eu comentei um pouquinho aqui já nesse vídeo sobre o lance de você dar respiro. Então é muito importante que você dê a oportunidade de quem tá assistindo ter um respiro, tá ligado? Eu não tô falando de você deixar o vídeo 10 segundos em silêncio. É mais no sentido de concluir minimamente um pensamento, deixa um respirinho. Imagina o seu vídeo em blocos. Você não fica 10 minutos falando ininterruptamente uma coisa atrás da outra. Não é como se você tivesse formado uma frase de 10 minutos. Não é isso. Independentemente do tamanho do vídeo, você vai ter um momento de falar de pelo menos 2 assuntos. Na troca desses assuntos, dá um respirinho ali. 3 segundos em silêncio, 5 segundos em silêncio. Eu acho que uma técnica muito boa pra você que tá gravando é se acostumar a ficar em silêncio e segurar a posição pra câmera, que é algo que você aprende a fazer quando você dirige as pessoas, quando você tá por trás das câmeras. Que é você pedir pra pessoa falar alguma coisa e manter a posição dela. Não é à toa que a comunicação de jornal, de telejornal, é dessa forma. Eu só dá notícia e segura o silêncio olhando pra câmera. Não é por acaso. Então é importante esse momento do respiro, que eu vejo que muita gente corta isso. Então você tem um vídeo de 10 minutos que você sai exausto, tá ligado? Você fica meio tipo... Caralho, mano, não parou em nenhum momento, assim, sabe? Então, deem respiro nos vídeos. Por favor, fica muito mais gostoso de assistir um vídeo com respiro. Mas é isso, respiros no momento certo. Você escreve primeiro, e é o primeiro roteiro. Quando você está filmando, você está, de certa forma, montando aquilo que você está fazendo também. E quando você tem a oportunidade, realmente, de sentar na mesa de edição, é um novo momento de cortar, editar e repensar. Então é importante ter essa cabeça também durante a sua produção. Que quando você sentar para editar... você tem que estar fazendo sentido do texto que você montou e não tentando ficar fiel e engessado à direção original dele. Por isso que eu falo que nenhum dos meus conteúdos tem uma montagem, uma edição complexos, mas tem um trabalho muito minucioso de montagem. Minha cabeça eu separo muito essas duas coisas, né? A edição é a finalização, as inserções, as ideias, as imagens, a trilha, tudo que adiciona uma camada extra no vídeo. Já a montagem, isso é uma organização minha, tá? Não é uma definição técnica. É muito mais o flow dos meus vídeos. É o ritmo, é o tempo das falas, mas é também o movimento das câmeras, o zoom in e como o meu texto tá se alinhando e criando um senso de ritmo com a imagem minha falando na tela, trocando pros lugares e como eu tô articulando a velocidade imagética e etc. de acordo com o discurso. É o movimento de câmera, dos cortes, enfim. Existem muitos editores que, embora possam parecer mais complexos ou mais completos, na verdade são muito mais difíceis de operar num primeiro momento, né? São muito mais difíceis de usar. E aí a gente acaba perseguindo uma série de tutoriais muito difíceis para dominar uma série de ferramentas complexas, e uma vez que você domina toda a técnica, você em momento nenhum aprendeu a parte criativa daquilo, né? É muito importante você ter um software de edição, quando você está começando, ou quando você não está acostumado a pegar em programa de edição,
que te dê a capacidade de sonhar, de imaginar e de pensar criativamente o que você quer fazer montando. Que seja fácil de experimentar, fácil de cortar, fácil de mexer, fácil de ajustar. Indo de encontro com o último, se eu não me engano, mente criativa aqui do canal, em que eu reagi a um vídeo do Arthur Miller, card aqui pra você poder assistir, ele fala que ele prefere manusear coisas que fazem uma coisa só. No vídeo, vê lá pra você entender, ele tá utilizando um negócio pra fazer música e esse instrumento, por assim dizer, essa ferramenta, faz uma função só. Ele conseguiria fazer exatamente o que ele fez pelo computador dentro de um aplicativo de produção musical? Conseguiria. Dito isso, o aplicativo de produção musical faz 1 milhão de coisas. Então a pessoa que não sabe mexer fica absolutamente perdida. Isso aconteceu comigo, eu falo disso no vídeo. Eu baixei o FL Studio, nunca tinha usado um aplicativo de música na minha vida, e eu fiquei meio, ok, não consigo fazer nada. Aí um amigo veio, deu uma direção ali, ok, já entendo algo, já não tô saindo do zero. E eu acho que faz muito sentido essa lógica, porque você ficar deparado com 1 milhão de coisas, meio que você não sai do lugar. Você tá exposto a tanta ferramenta possível que a sua criatividade se esvai. Às vezes é o que o Sodré falou, você vai buscar 1 trilhão de tutoriais pra fazer um negócio, você vai sair meio tipo, e agora? Cadê a minha criatividade, sabe? Não é à toa que os aplicativos de edição de mobile, que dá pra você usar muito facilmente no celular, estouraram tanto. Obviamente, tudo é multifatorial. Não foi a invenção dos aplicativos de edição mobile que fizeram com que surgisse gente produzindo vídeo à beça na internet. Obviamente não é só isso, mas ele foi muito importante para instrumentalizar esse pessoal a conseguir produzir seu próprio conteúdo. Realmente, você não estar diante de 1 trilhão de ferramentas pode facilitar sim o processo criativo. Porque é muito mais importante dominar a nossa ideia de montagem do que ferramentas de montagem sem saber o que fazer com elas. E aí, no final de contas, você tem um painel de controle onde você entende o que faz cada botão, mas você não sabe voar com a espaçonave. Uhum. Analogia pensada agora. Eu edito vídeo desde que eu tenho 13 anos de idade. E ter começado em programas mais simples e aos poucos ter migrado conforme a minha própria demanda para softwares mais complicados me fez chegar... Pô, eu tenho vídeos de colégio, mano. Me deu uma nostalgia absurda aqui agora, porque todo o trabalho de escola no meu ensino médio, eu chegava pro professor, pra professora e falava, eu posso fazer um vídeo? E aí a professora falava, Mikael, eu sou professora de redação, mas eu posso fazer o vídeo? Em cada editor sabendo visualizar o que eu queria conseguir dele e onde eu queria chegar com cada vídeo feito. Desde curta-metragens a documentários, filmes publicitários, filmes de moda. Com material gravado e uma ideia visual do que eu quero fazer, eu sento no editor e começo a fazer o vídeo ganhar vida. E bom, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu faço outros vídeos para além do Mente Criativa, então se você gostar, dá uma olhada aqui no canal. E se você quiser muito me apoiar e me ajudar imensamente, eu vou ficar extremamente feliz e comprar Bob Good, você pode olhar aqui a minha descrição, que tem o link do meu Apoia-se. E se você puder apoiar, eu vou comprar um Bob Good de morango do amor. Tamo junto. Valeu. Falou.